Eu queria, antes de tudo, gastar 2 minutinhos, para enfatizar a relevância desse momento, não é? Um momento em que uma categoria profissional celebra o seu dia, celebra as suas conquistas, o seu choro, a sua incomodação, num cenário tão regressivo como esse que estamos vivendo. Mas não é o primeiro cenário. Já passamos por outros. Já passamos, não só o serviço social, o Brasil, as esquerdas, o mundo. Quero saudar o Grupo Teoria Social de Marx, que integro. Quero saudar, dentro do Grupo Teoria Social de Marx, muito especificamente, o Gentes, que vamos fazer justiça, foi quem, junto com a Secretaria de Assistência do município, na pessoa da Valéria, e com os demais profissionais, organizou esse evento de hoje. E acho isso muito relevante. Relevante porque, mais uma vez, uma velha questão, Raquel, vem à tona. Como se dá a relação entre a universidade, a dita robusta, conceituada, titulada, cheia de lattes, universidade brasileira, e o chão? Como se a universidade brasileira tivesse sem chão. Eu acho que esse é um ponto que, desde quando eu era estudante, porque nesse dia eu costumo me lembrar de um monte de coisa, eu costumo me lembrar dos meus anos de pastoral do menor, em Franca. Eu costumo me lembrar dos meus 6 anos como assistente social na periferia de São Carlos, trabalhando não com o ECA, trabalhando com o Código de Menores. Quem é do judiciário sabe muito bem disso, e não só quem é do judiciário. Eu me lembro passeando na Kombi, indo até a prefeitura, dirigindo uma Kombi velha, caindo os pedaços, toda enferrujada, junto com a molecada do bairro, indo até a prefeitura, indo até o Poder Judiciário dizer: viva o ECA! 1990, 1989. Né? Eu me lembro das visitas à antiga FEBEM, no Tatuapé. Eu me lembro de um monte de outras coisas. Eu me lembro dos meus anos no Conselho da Infância e da Juventude de São Carlos, pelo menos 3 a 4 anos, que fui membro e só saí quando vim para cá. Quando definitivamente tive que direcionar minha vida a São Paulo. Né? E me lembro, mais recentemente, com muito carinho, dos meus 2 anos, pelo menos, como conselheiro da área de assistência aqui em Franca, e tenho o prazer de ver várias pessoas que estiveram comigo. Sei que hoje Andréia me substitui. Mas assim, viu, Edivânia, é muito importante salientar a gênese desse dia. Quero agradecer a Valéria e dizer uma coisa para vocês. Com todas as diferenças, com todas as questões, né, fazia muito tempo que eu não via, posso estar enganado, a Secretaria do Município viabilizar, junto aos profissionais, eu não tenho os detalhes disso, Valéria, mas viabilizar junto aos profissionais a vinda de vocês em um evento aqui. Então, isso não é pouco num momento como esse. Isso é relevante, isso tem que ser dito num momento tão difícil. Não é? Mas eu queria, mais do que isso, trazer algumas reflexões. E fiquei pensando, o que eu vou dizer para um monte de gente que opera todo dia, direto ou indiretamente, a política de assistência social? Eu olhei para a Raquel e falei, seguramente eu não vou ficar aqui recitando parágrafos e incisos. Talvez a minha modesta contribuição como assistente social, professor, seja refletir um pouco o que está por detrás dessa encrenca toda. E isso vai ser feito em poucos minutos. Não teremos condição de aprofundar. E, em seguida, talvez quais seriam
os encaminhamentos mais interessantes num momento tão difícil como esse. Eu costumo dizer que defesa de direitos, como diz o nosso projeto ético-político, é algo básico. Assistente social que não defende direitos, ele pode até ser assistente social, mas ele está completamente desconectado de toda a construção sócio-histórica que essa profissão fez, sobretudo nos últimos 40 anos. E mesmo em relação às nossas pioneiras. Basta lembrar a dona Nadir Kfouri, nos duros tempos da ditadura, colocando o dedo no nariz do dito coronel Erasmo Dias na PUC de São Paulo e dizendo: aqui você não entra. As nossas pioneiras não são quaisquer pioneiras, são mulheres. E são mulheres que no seu tempo fizeram, como toda contradição, a diferença. Erraram, cometeram equívocos. Agora eu acho de fato que a renovação do serviço social brasileiro, Raquel, depois nos anos 60, 70, o legado disso foi muito bom. Basta lembrar alguém que não é assistente social no dia da minha defesa de livre docência, dizendo na banca assim, professor Ricardo Antunes, depois que ele leu meu material, ele falou assim: o que é essa profissão? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos duas grandes teses que precisam ser lembradas agora aqui. E eu tenho dito isso em todos os lugares que eu tenho passado de um ano para cá. Inclusive em La Plata, Raquel, num congresso latino-americano com colegas chilenos, argentinos, de todas as áreas, eu disse isso em espanhol. Existem duas teses que nasceram do legado crítico do serviço social brasileiro, que não podem ser esquecidas hoje. Para a gente entender o que é o nosso projeto ético-político e entender o que está por detrás do que está acontecendo hoje. E eu vou ser bem esquemático aqui. A primeira delas é de quem Raquel já citou o nome aqui. A querida professora Marilda. Todo mundo conhece, mas às vezes a gente esquece. O serviço social é uma profissão inserida na divisão sociotécnica do mundo do trabalho. É uma especialização do trabalho coletivo dentro da ordem do capital. Gente, isso não é Brasil. Essa tese é mundial. Do Polo Norte ao Polo Sul, do Havaí ao Japão, dando a volta ao globo. O que a gente tem que discutir é como se dá essa discussão dentro das diferentes realidades. Isso sim nós temos que discutir, porque não é igual, absolutamente, é particular. Mas tem uma segunda tese, que é igualmente importante como essa, que lembra o seguinte: o serviço social é uma profissão orgânica ao mundo do capital. Especificamente, tem a sua gênese na era monopólica do capital, do sistema financeiro, da fusão, da captura orgânica dos estados, que servem, que aguam com seus recursos o processo de acumulação. Isso é típico da era monopólica do capital. Zé Paulo Neto. No tempo de Marx, não existia serviço social. Por que ele passou a existir? Por que ele passou a existir na era monopólica, final do século XIX, já com os estudos de Mary Richman nos Estados Unidos, os estudos europeus, depois mais para frente a primeira escola latino-americana chilena. Por quê? Porque alguns abnegados resolveram melhorar ou evoluir o que se fazia como caridade para uma profissão? Absolutamente. Porque a profissão foi requisitada no mercado de trabalho, na divisão sociotécnica do trabalho, para lidar com uma coisa que foi o movimento do proletariado, do operariado mundial, que colocou em questão o que a gente chama de questão social. Que nada mais é do que as refrações da questão social. Que nada mais é, vamos dar o nome aos bois, a lei geral da acumulação capitalista. Vocês acham que o problema de hoje, embora eu apoie 120%
o fora temeroso, porque é um fantoche, é um imbecil. Desculpem, porque para mim não é meu presidente, é um imbecil, é um boçal. Até 3 meses, até 1 ano atrás, com todas as críticas ao PT, que eu não quero aqui ficar enumerando, não é? 45% de rejeição da Dilma era suficiente para ela balançar. O cara tem 90 e diz assim, daqui 2 anos eu me aposento. Eu vou passar para a história. Sem dúvida, você vai passar para a história como passou Costa e Silva, como passou Geisel, como passou Médici, como passaram os grandes traidores desse país. Fora Temer. Mas quem sustenta Temer? Esse é o ponto que eu quero chegar para a gente pensar onde está a nossa política de assistência, que é valiosa, que é conquista, mas que não é tudo. É preciso dizer isso também. Tem que ser tratada na sua contradição. Outra mensagem que dentro dessa fala, muito rápida, muito mais provocativa, porque eu já perdi até o roteiro aqui. Eu faço para não esquecer. Que tipo de realidade a nossa querida Latinoamérica vive? Porque aqui existe uma particularidade. Não dá para tratar a América Latina como se trata a Europa, como se trata a terra dos Yankees, como se trata a Ásia. Aqui o capitalismo tem nome. O capitalismo aqui foi feito pela via, como dizia o grande Florestan Fernandes, pela via colonial. Aqui o capitalismo é dependente. Aqui toda a revolução burguesa se objetivou numa perspectiva hiper tardia. Hiper, não é tardia não, é hiper tardia. Gente, isso tem um impacto fulminante nos direitos sociais. Tem um impacto estrutural na composição das classes sociais. Vamos falar de hoje? Por que de repente a tal política de conciliação de classes, que parecia funcionar tão bem, ruiu? Porque as nossas burguesias nacionais são burguesias dependentes. Elas vivem das migalhas do capital transnacional. E hoje, na crise mundial, a América Latina é estratégica. A China não cresce mais 6%. A França mal cresce 1%. A crise é mundial. O problema é um problema de economia política. E isso, com diversas e múltiplas mediações, se expressa nos governos, se expressa nesses caras que até agora diziam para nós assim, não, o que está em voga, e o Lula representa muito isso, é a conciliação de classes. Vamos lembrar da política de conciliação de classes na história brasileira? Inclusive na gênese nossa, em 1936, com a mão forte de Getúlio. Primeira escola de serviço social em São Paulo. Mão forte do governo getulista, ainda que o comando fosse do mercado, criando o espaço socioocupacional. Quantos anos de democracia o Brasil teve, gente? Vamos pensar de 30 para cá, porque até 29 só tinha fazendeiro, né, Raquel? Fazendeiro do leite do gado, ou do café com leite. Basta olhar quem foram. Todos, tirando os 2 primeiros positivistas militares, todos foram fazendeiros. A política econômica de 30 ruiu mundialmente até 1930. Havia necessidade de um projeto urbano industrial. E aí se começa a construir um novo pacto. Não como concessão de cima, embora articulado por cima. Porque tudo no Brasil é articulado por cima. Essa gente odeia povo. Essa gente odeia as massas. Essa gente odeia as diferenças.
é preciso costurar desde baixo. Não se pode costurar desde cima. E a história do Brasil se costura só desde cima. E tem uma coisa que funciona muito bem: a formalidade democrática. Não, mas nós temos as comissões, tudo funciona perfeitamente, todos os indivíduos são consultados, o processo funciona perfeitamente, tudo decidido antes. O golpe na Dilma foi decidido antes. Foi, ao contrário do de 64, não necessitou necessariamente dos militares. Foi um golpe, como diz Marcelo Braz, com a formalidade democrática, com as instituições democráticas, entre aspas, funcionando muito bem. O Supremo, não é? O Judiciário, o Morinho lá, de Curitiba. Mas você fala mal do Moro. Você fala mal, ele luta pela ética. Sabe quem está por detrás do Moro? O Moro tem patrão, gente. O Moro tem patrão. O patrão do Moro é transnacional. O Moro não está nem aí com a indústria nacional, não está nem aí com o neodesenvolvimentismo latino-americano. O foco do Moro, porque o Brasil não é qualquer país na América Latina, é desnacionalizar o Brasil, contribuir com a privatização absurda, mostrando apenas um lado dos corruptos. Isso abre um mercado absolutamente interessante para o capital transnacional, que vai reforçar não só isso que nós já estamos vendo goela abaixo, contra a reforma do trabalho, contra a reforma da Previdência, não é? A Seguridade Social não é nada, mas abre claramente um espaço para dizer para a burguesia nacional: olha, agora as suas migalhinhas vão ser um pouquinho menores. Não é? É preciso deixar claro que esse cara tem patrão, porque ele parece um justiceiro, né? Ele parece um cara que não tem pátria, que está acima do bem e do mal. Não existe isso. Existe chão sócio-histórico. E o chão sócio-histórico é muito claro. E ele traz inteligentemente, em nome da burguesia transnacional, uma cara. Qual é essa cara? A cara da ética. Que, queiramos ou não, eu não vou falar sobre isso, a política de conciliação de classes endossada pelo PT ajudou. E isso, embora muito diferente, como Raquel disse aqui, em relação ao que vinha de Fernando Henrique, não é? Eu estou longe de dizer que agora os direitos estão sendo atacados. Os direitos estão sendo atacados desde o final dos anos, aliás, sempre foram, mas sobretudo aqui na América Latina, desde os anos 90. Não é à toa que eles recuperaram um projeto de lei da Contra-Reforma do Trabalho escrito em 97, que estava engavetado no Congresso. É preciso deixar claro isso. Agora, vamos lá. Zé Fernando, então você está desprezando os direitos? Não. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter clareza o que está por detrás da política que a gente opera. Gente, eu estive na Argentina um ano, eu assisti a troca de Cristina por Maurício Macri. Aliás, eu estava na rua, sempre. Tudo lá é tão igual e tão diferente, ao mesmo tempo. Tão igual e tão diferente. Porque a formuleta é a mesma para nossa querida pátria mama. É a mesma, com detalhes específicos no Chile, na Venezuela, na Bolívia, que tem uma experiência fantástica, na Argentina. E olha que nós estamos falando de governos que só se propuseram a gerenciar o caos, a limitar a pobreza extrema, atenção, e foram extremamente benevolentes com o capital, sobretudo o capital financeiro. Voltando à nossa história, porque o meu raciocínio fugiu. Por que Vargas deu um tirinho na cabeça em 54? Porque ele era um louquinho lá no Palácio do Catete? Porque o Projeto Nacional Desenvolvimentista
tinha perdido a base. Por que quase Juscelino, presidentes esses, hein? Eu tenho várias críticas ao Vargas, mas o Vargas foi presidente. Inclusive eleito. Foi do Estado Novo, mas foi eleito depois. Certo? O Juscelino quase não assumiu. O Jânio, o varre vassourinha, nossa, como a ética é recente, né? A discussão da ética já estava na campanha de Jânio. Não é? Jânio Quadros renunciou porque o golpe tinha que ser dado ali. Não foi. Porque alguns malucos impediram, entre eles, como eu tenho saudade, não sou brizolista, mas como eu me lembro do Leonel Brizola, e como o Leonel Brizola faz falta hoje, gente. Como o Leonel Brizola faz falta hoje? Como personagem que sequer era um socialista. Era um cara da política de conciliação. Não é? Jango levou a porrada. Caiu. Não é porque era comunista, não. Caiu porque queria reformas. Pequenininhas, diria. Mais radicais que as de hoje. Muito mais. Inclusive a pauta da reforma agrária. Não é? Mas a Dilma caiu por muito pouco, gente. Pouquíssimo. Qual é o significado disso para nós que operamos a política de assistência? É simples. O capital está dizendo descaradamente: não queremos mais conciliação. Daqui para frente vai ser goela abaixo. É isso que eles estão dizendo mais uma vez. Por isso que o Lula e a Dilma e o PT não são mais interessantes. Você tem que ter uma política genuína para fazer um negócio. Não é à toa que fazem descaradamente, sem a menor vergonha. Sem a menor vergonha. É preciso dizer isso. Sem a menor vergonha. Não é? E nós? O que nós vamos fazer nessa encrenca toda? Se já operávamos políticas focais, como muito bem lembrou a Raquel, endossadas pelos organismos internacionais, o BID, o Banco Mundial. Você vai na Argentina, o Bolsa Família tem um outro formato, tem um outro nome, mas é a mesma encrenca. Não é? É a mesma encrenca. O que eu estou insistindo aqui com vocês? Claro que ninguém quer pregar o quanto pior, melhor. Até porque reduzir direitos, por mais pontuais que eles sejam, significa endurecer as condições. Ninguém quer endurecer, mas é importante ter claro agora que a Dilma caiu por muito pouco. Porque o que tinha aí era uma política, inclusive, funcional ao capital. Vejam, no último governo Dilma, quantas famílias foram assentadas. Raquel sabe disso. Então, o cenário é tão simples que mesmo assim ela caiu. Para vocês sentirem o grau do reacionarismo em curso. E o que está vindo aí. E basicamente a questão é o seguinte: o Mourinho vai ajudar. Leiam o programa para o futuro do PMDB. Privatização em tudo que for possível. Está escrito isso. Corte de recursos para a saúde, para a assistência e para a seguridade social. Que significa ao mesmo tempo mercado para o setor financeiro, para a escola privada, não é? Para o EAD, não contra o aluno do EAD, mas contra o sistema do EAD, e para a saúde privada, que já é privada, já é Frankenstein. A nossa seguridade é um Frankenstein. Não estou dizendo que não presta, estou dizendo que ela é um Frankenstein. E isso eles não estão aceitando. Eles não estão aceitando o Frankenstein. Eles querem genuinamente um espaço privado. Não querem mais a conciliação. Não é? Ora, isso endurece para o trabalho profissional. Primeiro, porque o que a gente faz é trabalho, né, gente? Há quem diga que não. A gente chama isso de prática, de ação. É trabalho. Sabe por que é trabalho? Porque é trabalho assalariado, inserido na divisão sociotécnica. Não é? Não é trabalho no sentido clássico de transformação direta da natureza, mas se insere no mercado capitalista, no complexo mercado capitalista,
que se desenvolveu a partir do início dos anos do século XX. Evidente que é trabalho, não é? Evidente que é trabalho. Então, assim, já indo para o fim, porque eu já tenho 10 minutos ou menos que isso. 5. É mais uma provocação para a gente conversar, porque eu acho que o debate é que vai dizer. O que a gente tem que fazer, Zé Fernando? Primeiro, profissão com projeto ético-político. Faz diferença ter esse projeto? Sem dúvida. A Raquel acabou de dizer isso. Difícil com ele, uma merreca sem ele. Se existem as condições melhores para enfrentar a dureza no atual momento, é com ele. E com um monte de outras coisas. Inclusive com a legislação com as quais trabalhamos. Segundo, é preciso dizer a direção disso. O que a gente chama de projeto ético-político? Nós chamamos de uma direção estratégica. Essa direção estratégica ela tem que ter uma cara anticapitalista, progressista, clara. Gente, não dá mais para humanizar o capital. E a prova disto é o nosso trabalho. Porque agora nós vamos gerenciar o caos do caos, o fragmento do fragmento. A luta é ao mesmo tempo estrutural, mas essa tarefa não é uma tarefa do serviço social em si. Atenção, eu sempre digo para o pessoal, a gente costuma transferir uma luta que é mundial e que é continental para as costas da profissão. A profissão não vai dar conta de problemas estruturais. Em hipótese alguma, isso Marilda fala, né, vários outros setores falam. Agora, isso não significa, atenção, que lutar por dentro e defender melhoria de direitos, de qualidade de vida para as pessoas, não seja importante. É claro que é. Explico. Se antes eu defendia 100 passes e agora eu vou defender um só, eu vou defender 1/10 do passe. Eu vou defender 1/12 do passe. Eu vou defender 1/18. Eu não entrego nada. A defesa de direitos, nós, assistentes sociais, temos que hoje defender todos, inclusive o direito de ser atendido primeiro porque chegou primeiro. Porque está na fila, tem a senha. Não é? Tem que democratizar ao extremo. Olha, não é democracia, tem que democratizar as decisões. Tem que fazer a conversa com o povo. Não é? Tem que abrir as portas, tem que desencastelar. Isso em tudo. Em tudo. É dentro do CRAS, do CREAS, da universidade, das universidades. Não é? Quer dizer, defender sim uma migalhazinha de direito, porque nós não queremos voltar nem a migalha. Mas tendo a consciência de que tínhamos nesses últimos 10 anos, não é? 12 anos. E o que temos agora não é quase nada. E que a luta é uma luta que extrapola a profissão. O projeto ético-político, na verdade, é uma direção social afinada com uma luta que não é sequer brasileira. É uma luta mundial. Raquel dizia aqui, concordo plenamente com ela, tem que reorganizar as esquerdas, a gente precisa parar com essa conversa nas esquerdas, de botar todo mundo no mesmo saco, dizer que quanto pior, melhor. Eu acho que isso não é uma tarefa. Eu estou falando para os companheiros de esquerda, porque eu sou um cara de esquerda. Então temos que ter um pouco de grandiosidade nas coisas, porque senão não se constrói hegemonia em lugar nenhum. Agora, por isso nós vamos abandonar as nossas diferenças? Absolutamente. A gente tem que ter a clareza de conversar as diferenças. Elas precisam estar na pauta, mas tem que ter um clima democrático. Tem que ter um clima de discussão, de fato das questões. Chega de governar e decidir pelo alto. Essa decisão, nós temos que criar mecanismos das mais simples ações para que lá no nosso trabalho a população tenha consciência e participe radicalmente dos encaminhamentos e das decisões. Ela tem que ter aquela coisa famosa, a gente precisa passar as informações. Precisa. Não é? Precisa. Sabendo que isso, gente, não emancipa ninguém. Muito menos, Raquel, com um pouco mais de desrespeito teórico, intelectual, o empreendedorismo. Porque dizer que eu vou emancipar o carinha
se eu torná-lo um bom empreendedor na ordem burguesa, não é? Eu estou reforçando exatamente aquilo que está dizendo para mim. Não tem conciliação. Ou você, na livre concorrência do mercado, aceita as regras do jogo e se torna um livre empreendedor e por isso emancipado. Ridículo isso, né? Esse indivíduo está emancipado por isso. Ou você vai ser condenado eternamente à desigualdade social. Porque, aliás, né, dizem eles, descaradamente, é natural que exista desigualdade social. Desigualdade social, as pessoas são diferentes. Por que elas têm que ser iguais? É natural que você produza a riqueza socialmente e a concentre. Galera, parei aqui. Esse é o ninho da serpente. O Fora Temer é só um detalhe. Porque mesmo se o Frankenstein, o vampirão, sair, quem entra? Não é? Acho que ele tem que sair, mas mais do que ele sair, nós temos que ter uma proposta de quem fica. E aí nós temos que pensar, termino exatamente aqui, naquilo que Raquel falou aqui, lembrando a grande Marilda, porque eu acho que a Marilda é uma pessoa intelectual, que adora a profissão, que conversa com os profissionais. Marilda diz assim, o grande inimigo de um trabalho propositivo na direção do projeto ético-político do serviço social, né? Dentro de uma tendência emancipatória, seja ainda que dentro da emancipação política, mas tensionando na direção da emancipação humana, vai se dar no momento em que a gente superar a famosa polarização entre o fatalismo e o messianismo. Profissão não muda o mundo, profissão ajuda, pode ajudar, dependendo do jeito que a gente trabalha. Agora, se a gente ficar muito fatalista e cruzar os braços, dizer que as coisas são assim, então nós estamos fazendo o que eles querem que a gente faça. Pior, nós estamos tendo uma postura que não é ontológica, não é real. Porque é o seguinte, e aqui eu termino, de verdade. Com a frase de alguém que não conheceu o serviço social, mas que é essencial para pensar o serviço social. Não é o único, mas ele é essencial. Dizia o velho barbudo Marx, e eu repito, os meus alunos já cansaram de ouvir isso, as mesmas condições que permitem a acumulação ampliada e ótima do capital, que é o que nós estamos vivendo agora, sobretudo com um chão que desregulamenta tudo, absolutamente tudo, também, ao mesmo tempo, repõe as contradições internas dessa ordem. Não é à toa que o Temer não consegue dizer que a contrarreforma é boa para o trabalhador. Eles vão continuar usando a imprensa para dizer que é boa, porque objetivamente ela não é nada interessante para o trabalhador. Absolutamente nada, gente. Tá? Então eu terminaria com essa frase do Marx. Quero deixar para vocês o otimismo da vontade, como dizia Gramsci, e o pessimismo da razão. Muito obrigado, gente.